Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando, este nosso palco de debates, de conversas, este nosso palco de informações, de análises, de críticas, este nosso palco, este nosso cenário, onde a gente aqui, semanalmente, conversa sobre os mais diferentes assuntos e, claro, tomando aquele cafezinho para esquentar a alma, para avivar as memórias. E nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo ultimamente, você já tem percebido como as pessoas estão impacientes, como as pessoas estão querendo correr cada dia mais? E já viram também, já observaram aí, como as pessoas cada vez menos querem perder tempo na visão delas com os mais velhos, ouvindo os mais velhos? Eu percebo isso. Algumas vezes eu já me peguei conversando com minha mãe, que já está com 88 anos. Muitas vezes eu já me peguei, ela vai contar uma história e eu já antecipo o final da história. Uma história que às vezes ela já me contou dezenas de vezes. Isso acontecia também com meu pai, que faleceu agora recentemente, aos 86 anos, que ocorria a mesma coisa. Ele contava aquela história várias vezes. E certamente já aconteceu ou acontece. Talvez esteja até acontecendo neste momento com você. Está aí conversando com uma pessoa mais velha e ouvindo aquela mesma história. E aí a gente querendo correr contra o tempo, termina ignorando, termina deixando em segundo plano aquela conversa. Isto é um crime que nós estamos fazendo. Não com aquelas pessoas, não somente com aquelas pessoas, mas principalmente com a gente. Sabe por quê? Porque conversar com os mais velhos, sejam eles nossos pais, nossos tios, avós, vizinhos, nossos conhecidos, nossos amigos, conversar com idosos é um privilégio. Sorte de quem tem esse privilégio. Porque uma pessoa mais velha, ela tem simplesmente muito mais experiência do que a gente. Muito mais experiência. E olha que eu já estou com 52 anos de idade, eu nem sei a idade de você que está me assistindo agora. Mas a turma mais nova, principalmente adolescentes, eles não estão praticamente nem aí para os mais velhos. Eles não batem papo, não conversam. São raras as exceções, porque este mundo virtual, os celulares, os computadores de última geração, as smart TVs, esse mundo digital virtual está quebrando, desagregando as famílias. É uma realidade que a gente precisa debater todos os dias, antes que seja tarde demais. Se não é que já está tarde demais. Então, se você tem essa sorte na sua vida, se você ainda tem esse privilégio, converse. Procure conversar com os mais velhos, com toda a paciência do mundo. Percebam como as gerações mais recentes, as pessoas hoje, claro, isso aqui eu estou falando de uma forma geral, mas perceba como as pessoas de hoje, adolescentes, jovens de 18, 20 e poucos anos de idade, a maioria dessas pessoas, a maioria não sabe se expressar bem, não conversa bem, não escreve bem. Percebam nas redes sociais como é que elas digitam as palavras, transformam as palavras em siglas, em duas letras, porque estão sempre apressadas, porque precisam ganhar curtidas, porque precisam ter milhares de amigos nos seus perfis espalhados por aí. E elas esquecem do essencial, do conhecimento, da sabedoria. Conhecimento e sabedoria esses que ninguém aprende na escola,
que ninguém aprende na faculdade, que ninguém aprende tendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nada disso. A experiência de vida de uma pessoa de 70, 80, 90 anos, a experiência de vida que uma pessoa dessa pode transmitir, a mim, a você, é esplendorosa. E a gente precisa beber nessa fonte de sabedoria, de conhecimento e inteligência, saber aproveitar. Mesmo escutando aquela história pela 10ª vez, pela 20ª vez, pela 30ª vez, sei lá, ou até mais, cada vez que você ouvir aquela história, faça o seguinte exercício. Não queira encurtar o tempo, não queira antecipar, como eu já fiz algumas vezes, pulando para o fim da história. Não. Vamos tentar rever aquela história, fazer uma nova leitura daquela mesma história, para que a gente aprenda cada vez mais, até aquela última gota de sabedoria daquela pessoa, até que a última gota daquela sabedoria seja transmitida para a gente. Tantas vezes, aquela é a forma do idoso, da idosa, é a forma que eles encontram de nos transmitir conhecimento. Porque talvez eles não tenham a didática, eles não tenham a prática, a pedagogia, como os profissionais da área de educação têm. Mas eles sabem o que dizem. Então, por isso, vamos ter mais cuidado na hora dessas conversas, na hora desses debates. Nós temos verdadeiras enciclopédias vivas à nossa frente, às vezes dentro de casa, e não damos valor. Ao invés de estarmos conversando com os idosos, tomando aquele cafezinho com eles, tomando um copo d'água, um copo de suco, um pedaço de doce, enfim, batendo um papo, estamos aí sim perdendo tempo com coisas rasteiras, superficiais. Às vezes batendo papo no celular, conversa besta, sem futuro, que não vai dar em nada. A gente sabe como isso funciona. Então precisamos ter muito cuidado. Nesse mundo tão estranho, repito, nesse mundo tão estranho, que tantas covardias estão sobressaindo, que a honestidade virou agora uma qualidade ao invés de ser uma obrigação. Precisamos acabar com isso. Que tempo estranho a gente está vivendo, onde os pais, marido e mulher, não conversam mais tanto, pais e filhos não conversam mais tanto, os mais jovens não querem ouvir os pais, dirá os avós. De uma forma geral, claro, há sempre as exceções. Eu fiz até, inclusive, algumas anotações hoje, falando disso, falando dessa pressa, que hoje eu conversei com uma pessoa, estávamos justamente debatendo sobre isso. Como o mundo está corrido, e a gente na pressa, a gente na ilusão de que está famoso, de que tem milhões de amigos, que tem milhares de amigos. Ora, eu ganhei tantas curtidas. A gente vai correndo, vai correndo, vai correndo e vai deixando para trás pessoas tão importantes. Vai deixando de aproveitar momentos tão importantes. Vai deixando, inclusive, de aproveitar momentos que talvez sejam os únicos. Porque, afinal de contas, nós não sabemos quando vamos partir, quando vamos morrer, quando vamos encerrar a nossa história, nossa missão. Então, por isso, eu também faço um alerta para que a gente tenha cuidado na hora das despedidas. Quantas vezes você vai à casa de um parente, você está na casa dos seus pais? Quantas vezes você vai conversar com um amigo, com uma amiga? Amigos e amigas verdadeiros, que estão com você a qualquer momento. Não aqueles amigos construídos em redes sociais ou amigos de interesse, que a maioria de hoje, a gente tem que parar com essa hipocrisia. Eu tenho... Ora, Roberto Carlos, o cantor, ainda hoje canta que quer ter milhões de amigos, naquela música antiga, eu quero ter 1 milhão de amigos. Será que ele já tem 1 milhão de amigos ou são poucos? Imagine a gente que não tem a fama, que não tem a popularidade, que não tem a repercussão que tem o cantor Roberto Carlos. Então vamos aproveitar as verdadeiras amizades,
os parentes, as pessoas que nós amamos, vamos ter cuidado na hora da despedida. Como eu estava dizendo, quantas vezes a gente está na casa de uma pessoa, de um parente, de um pai, de uma mãe, de um tio, enfim, de um irmão, quantas vezes encontra um amigo e se despede assim, tá, até logo, de uma forma tão fria. Pense nisso. Talvez seja a última vez que você vai ver aquela pessoa. É como muitas vezes a gente vê por aí publicado. Quando foi a última vez que você passeou de bicicleta, que você jogou bola na rua? Você sabia que era a última vez que você ia fazer aquilo? Aquele seu amigo de colégio, sua amiga de colégio, vocês viveram tantas aventuras juntas, e de repente os caminhos se separaram. Ou por morte, ou por viagem, ou por outros compromissos, enfim. E você nunca mais vai ver aquela pessoa. E aquela despedida daquele dia, será que foi legal? Será que ficou alguma mágoa, alguma chateação? Então procure isso. Com as pessoas que realmente têm significado, significância na sua vida, não guarde mágoa, não guarde rancor. Procure dormir em paz com você mesmo, estando em paz com essas pessoas. E repito, e faça um convite. Do mesmo jeito que eu convido e tenho o maior prazer do mundo de tomar um cafezinho com pessoas bacanas como vocês, gostaria muito de ver isso, de ver todo mundo aqui que compartilha, que interage, que manda mensagens, que faz comentários no canal Cafés Vando, tendo cuidado com isso, de conservar essa paciência com os mais velhos, saber ouvi-los cada vez mais, conversar com eles, trocar conhecimento, claro, porque os mais jovens, claro que também transmitem algum conhecimento aos mais velhos, mas vamos lembrar, nunca podemos esquecer, os idosos e as idosas são verdadeiras, repito, enciclopédias vivas, reais, ali na nossa frente, muito diferente desse mundozinho virtual, muito diferente das pesquisas do Google, muito diferente dessa tal inteligência artificial que tanta gente tem medo e que tanta gente está usando aí já para ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial. Olha em que mundo nós estamos. Tem gente aí recorrendo à tal da inteligência artificial a escrever um texto de 5 linhas, de 10 linhas, de 30 linhas. Será que se ouvíssemos mais os mais velhos, será que se conversássemos mais com os nossos pais, com os nossos tios, nossos irmãos, com as pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, será que não conseguiríamos escrever um texto com maior facilidade? Ou pelo menos com menor dificuldade? Ao invés de recorrermos às pesquisas do Google e de tantos outros buscadores aí pela internet? Vamos pensar nisso. Essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que ficasse registrado isso. Esse tema, essa pauta. Paciência para ouvir as mesmas conversas dos mais velhos e que de cada nova conversa, de que cada conversa, por mais repetida que seja, a gente consiga extrair um pouco mais de aprendizado. Aprendizado de vida, aprendizado real. Aprendizado talhado nas marcas que estão no rosto, nos braços, no corpo daquelas pessoas. E que a gente também precisa observar isso. Os corpos talhados pelo tempo são os que mais merecem respeito. Por mais erros que tenham cometido, por menos instrução, menos aprendizado, esse aprendizado oficial que a gente recebe na escola, que essas pessoas tenham tido. Mas elas são sábias. Triste de quem não consegue escutar um idoso. Triste de quem não consegue parar um tempo do seu dia para bater um papo com o pai, com a mãe, com as pessoas que realmente amam, com as pessoas que têm significado, com as pessoas que levam valor à sua vida e que elevam a sua autoestima, sem nenhum interesse, apenas pelo prazer de te ver bem. Preste atenção nisso. Ouvir o mais velho, ter mais paciência, procurar viver em harmonia e desacelerar um pouco. Desacelerar não significa deixar de cumprir obrigações, deixar de lutar pelo pão de cada dia, deixar de ter desejos, de ter sonhos, nada disso. Desacelerar é ter um tempo
para viver a vida real, para tentar tirar um pouco desse cinza dos dias que estamos vivendo. Além desse cinza que está aí dominando o céu de tantos lugares, inclusive no Brasil, os cinzas das queimadas, das mudanças radicais do tempo, a gente precisa aprender a tornar a vida da gente mais nítida, mais clara, mais transparente. Para isso, cada um tem que fazer sua parte. Cada um tem que fazer sua parte e aprender a fazer muito bem a diferença entre a vida real, a vida crua, a vida sem disfarce, sem filtros, para essa vida rasteira, supérflua, deprimente, que está transformando cada dia mais, mundo afora, seres humanos em máquinas, seres humanos em idiotas, seres humanos que não sabem falar, que não sabem juntar duas palavras, que não têm consciência, a mínima consciência de travar um diálogo, nem com a mãe, nem com o pai. Ficam trancados em seus quartos, trancados em seus escritórios, como no passado os seres humanos se trancavam nas cavernas, porque eram brutos e ignorantes. É isso que a gente tem que estar em alerta. A brutalidade, a ignorância intelectual está dominando grande parte da nossa sociedade, que se vê algemada, presa nesse mundo virtual, que promete tanto e literalmente não entrega, como é a palavra, uma das palavras da moda, promete tanto e não entrega quase nada. E o que entrega, muitas vezes, é apenas uma embalagem, sem conteúdo nenhum. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Fale comigo pelo nosso número do WhatsApp, que eu deixo aqui embaixo, 849-9235-7898. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva. Se inscreva no canal, é de graça. Deixe aí o seu like, seu joinha, sua curtida. Tá? Acione esse sininho que aparece na tela para ativar as notificações e receber o aviso em primeira mão toda vida que a gente postar um novo conteúdo. Forte abraço a todos. Corra agora. Parou de assistir o vídeo, terminou. Dá uma ligada, dá um abraço, conversa com a pessoa que te ama, que te dá valor. É isso que a gente leva da vida. O resto fica tudo para trás. Que Deus nos livre de todos os males.